Olá, como vai? Estamos dando início aqui a mais uma aula da EBD, uma teleaula da EBD. Se você não é inscrito nesse canal, vou relembrar, por favor, se inscreva. Já dá o seu like desde agora, mas se inscreva, principalmente se inscreva nesse canal. Na aula de hoje vamos falar um assunto curioso e muito importante: igreja. Na primeira parte nós vamos falar um pouquinho da organização da estrutura da Igreja Batista Nova Jerusalém, que você faz parte, para que você conheça como uma forma de curiosidade, para que você também possa explicar às outras pessoas que te perguntem sobre como que é a organização, a estrutura da nossa igreja. E na segunda parte nós vamos falar sobre o que é ser igreja e como você pode ser igreja também. Bom, começando a falar da nossa igreja. Ela surgiu ali em 1974. É muito tempo. Fizemos 45 anos no ano passado, comemoramos o aniversário de 45 anos e 46 anos vamos comemorar em breve. Em 1974, um grupo de irmãos, movido pelo Espírito Santo, acreditando na atuação do Espírito Santo e que vieram para a cidade, resolveram começar um trabalho novo. A igreja surgiu numa pequena casa, uma casa modesta, no mesmo lugar que ela é hoje, na mesma localidade, mas claro que naquela época não tinha uma pista movimentada que tem hoje, uma rodovia, com os prédios e lojas e tudo que tem à volta, mas é no mesmo lugar. E a igreja surgiu com esse grupo de irmãos ali se reunindo, estando junto e buscando a Deus em oração, buscando ao Senhor, e se estabeleceu de maneira oficial em 1976, aqui nessa cidade. Já é bastante tempo, né? Já tem esses anos todos, mas que para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem sustentado essa igreja, nós estamos aqui atuando até os dias de hoje. Bom, quando ela surgiu numa orientação batista, que era a origem dos membros fundadores, mas também com uma orientação carismática. O que é isso? É uma orientação do Espírito Santo, acreditando nos dons do mover do Espírito Santo. Nós falamos um pouquinho mais sobre isso na aula do batismo com o Espírito Santo, que você pode ver aqui nesse canal também. Bom, e acreditando nesse mover, isso aconteceu em avivamentos pelo Brasil afora na década de 50, na década de 60. Muitas igrejas começaram a passar por avivamentos, batismo com o Espírito Santo, numa época que não se acreditava assim. E esses irmãos, também passando por isso, vieram parar nessa cidade e fundaram a nossa igreja. E anos mais tarde, por causa dessa orientação e dessa maneira, a igreja filiou-se à Convenção Batista Nacional. E o que é essa Convenção Batista Nacional, que a gente fala tanto, muitos irmãos não conhecem? Bom, o que é essa convenção? Convenção, como o nome diz, é um conjunto de normas, de regras, de critérios, de maneiras de se trabalhar como organização. É um conjunto que essas igrejas resolveram, de maneira compartilhada, trabalhar como forma de organizar a igreja, de organizar essa convenção. Isso começou igrejas sendo renovadas no Espírito Santo na década de 60, até que em 1967 elas fizeram o primeiro pacto, a primeira reunião, o primeiro conjunto de entendimentos, e assim surgiu a Convenção Batista Nacional. Você pode saber um pouco mais sobre a história, sobre as regras, como funciona, no site da Convenção Batista Nacional. E a igreja é filiada a essa convenção. Mas por que é importante essa informação de ser filiada a essa convenção? Primeiro, que mostra que nós não somos uma igreja independente, que estamos aqui agindo de qualquer maneira ou pela cabeça de apenas uma pessoa. Mas existe uma convenção, existe um conjunto de regras organizacionais que rege a nossa estrutura, que rege a maneira que nós trabalhamos. Nós recebemos visitas deles, os nossos pastores são ordenados, reconhecidos por eles, e a maneira que nós atuamos e pregamos e exercemos a organização da nossa igreja é aprovada pela Convenção Batista Nacional. Ao fazer parte de uma convenção, isso deixa a gente maior do que nós mesmos, do que somente uma igreja local. Mas a gente é parte de um corpo maior, é parte de uma estrutura maior, de outras pessoas também compartilhando daquela mesma maneira de agir e de pensar, o que nos confere uma autoridade dentro da estrutura organizacional como igreja.
A gente, infelizmente, vê que a liberdade de religião no Brasil acaba criando algumas distorções e muitas pessoas, infelizmente, criam igrejas do nada, abrem uma portinha e começam a chamar de igreja, e isso mostra que a Igreja Batista Nova Jerusalém não nasceu assim e não atua dessa forma. Existe uma estrutura organizacional, existe algo maior por trás que nos confere autoridade e que também fiscaliza como nós atuamos como igreja. E como que isso é organizado? Bom, a igreja, nós somos uma instituição religiosa assim de forma constituída. Existe um CNPJ, somos regidos pelo Código Civil, nós precisamos seguir uma série de leis e de regras como uma instituição religiosa propriamente dita. E para se tornar uma instituição religiosa, precisa-se o chamado estatuto. É um estatuto que é o documento que rege a igreja, que determina como ela funciona, como se organiza, como as coisas funcionam dentro da instituição dessa organização. Eu tenho aqui comigo, nas minhas mãos aqui para mostrar, essa é o registro do primeiro estatuto da nossa igreja, foi registrado no cartório lá no Rio de Janeiro, na Rua Buenos Aires. Esse registro é de 1980. Mas a igreja já funcionava desde 1974. Esse é o primeiro estatuto registrado aqui, muito bem guardado no plastiquinho, só tirei para mostrar para vocês aqui o registro, o primeiro estatuto registrado. E o que o estatuto é? O estatuto é como a igreja funciona como organização, como instituição. E nesse estatuto é mostrado duas formas principais ali. O primeiro é chamado diretoria estatutária, que forma a direção da igreja, e o segundo, a assembleia, que é formado pelos membros da igreja. E o que é essa direção, essa diretoria estatutária? A diretoria ela tem mandato de 1 ano e é formado por um presidente, 2 vice-presidentes, 2 tesoureiros, 3 secretários e o conselho fiscal. Bom, para você entender mais ou menos como funciona, o presidente e os vice-presidentes são aqueles que respondem legalmente pela instituição religiosa. São os que representam a instituição religiosa perante a Receita Federal, por exemplo, os que comandam a forma de trabalho da instituição religiosa. São os cargos administrativos, funções administrativas da instituição religiosa. Os tesoureiros são os que cuidam das finanças, registram as entradas, as despesas. Os secretários cuidam das atas de reunião, as assinaturas, os registros disso tudo, e o Conselho Fiscal são irmãos que fiscalizam a atuação do presidente, dos vice-presidentes e dos tesoureiros quanto às finanças, fiscalizando se o registro está sendo feito de maneira adequada, se está sendo registrado de maneira correta todas as despesas e receitas da igreja. E a outra parte é a Assembleia. Quem é a Assembleia da Igreja? Sou eu e você. Todos nós que somos membros da Igreja Batista Nova Jerusalém compomos a Assembleia. E a Assembleia é o órgão máximo da instituição. O Estatuto diz que é a Assembleia que determina todas as coisas. É a Assembleia que tem, através de voto, através da sua posição, através do seu voto, é que dá a direção, tudo que vai ser feito, tudo que vai ser exercido pela instituição religiosa. Por exemplo, quando o pastor Alaí te convida ou te convoca para a reunião de assembleia, não é uma reunião de líderes, não é uma reunião de pessoas ali para tomar algumas decisões, é uma reunião para você. Você, como membro dessa igreja, é importante que você participe e que você exerça ali o seu poder de voto, a sua opinião, você seja ouvido, para que a instituição ande de acordo também com aquilo que Deus colocou no seu coração. É importante a sua participação nisso. É importante que você também se posicione e que você ajude a levar essa igreja aonde Deus deseja. A sua participação é muito importante. É importante que você esteja junto ali. Por exemplo, essas reuniões de assembleia, elas são registradas numa forma chamada ata de reunião. Só por curiosidade. E eu tenho aqui a primeira ata que junto do primeiro estatuto, eu tenho a ata número 1. A ata número 1 da igreja, a primeira reunião formalizada de como a igreja se reuniu, tem aqui os nomes dos membros fundadores, e a ata número 1, a primeira reunião foi realizada em 9 de maio
de 1976. 45 anos depois, a última reunião foi a reunião de número 565. Essa é a número 1. E a reunião de 565. São 565 reuniões registradas, com todas as decisões que foram tomadas, todas as diretrizes, tudo que foi feito, registrado e devidamente escrito em 565 reuniões de assembleia. Por isso que é importante você fazer parte. Por isso que é importante você também participar e exercer o seu direito de voto. E para quem é a assembleia? Para quem é esse voto? Para todos que são membros da nossa igreja. E quem determina quem é membro, quem não é, também é o nosso estatuto. E o estatuto diz que para você ser membro dessa igreja existem 3 formas. A primeira é você ser batizado aqui na igreja. Batismo por imersão, como você pode ver lá no vídeo, batismo nas águas que nós também disponibilizamos aqui nesse canal. Se você for batizado aqui nesta igreja, automaticamente você se torna membro da igreja. Se você é batizado nas águas, batismo por imersão e outra igreja, você também pode se tornar membro dessa igreja de maneira oficial na chamada aclamação. Você é aceito por aclamação. Uma ata de reunião, uma reunião da Assembleia, aceita você como membro se você respeitar as mesmas regras de batismo que nós respeitamos. Ou através de uma outra igreja, da Convenção Batista Nacional, por exemplo, em que você é emitido uma carta de membresia, uma carta te direcionando a você ser aceito por aquela igreja, por você ser aceito em nossa igreja, também é uma forma de você ser membro. Antigamente se falava muito isso em estar no livro de membros da igreja. O importante é estarmos no livro da vida, mas muita gente valorizava, ainda valoriza, fazer parte do livro de membros da igreja, e é assim que você se torna. Claro que hoje não tem mais um livro, é um software, é um sistema que está ali registrado o seu nome como membro dessa igreja, e você pode participar de todas as decisões, todas as decisões tomadas pela igreja, você faz parte e você pode também participar dessas decisões conosco. E fica sempre o convite. Assim que acabar toda essa pandemia e nós podemos nos reunir de novo, você poderá participar das reuniões de assembleia. Bom, mas por que toda essa organização? Igreja, afinal de contas, é isso? Igreja é uma organização formal desse jeito? Igreja é dessa forma? Aliás, voltando um pouquinho, essas são as funções administrativas da igreja, funções da instituição religiosa. É claro que a igreja também tem as funções eclesiásticas. São os pastores hoje, nós temos 2 pastores ordenados, o pastor Alaí e o pastor Fábio, exercendo as funções eclesiásticas. São os diáconos, os líderes de pequeno grupo, os líderes de ministério, os professores da escola bíblica dominical. Esses são as pessoas que exercem as funções eclesiásticas para comandar e coordenar os nossos cultos, a nossa EBD, os ministérios, toda a maneira eclesiástica que a gente atua, existem as funções eclesiásticas. Então, a organização em igreja existe as funções administrativas, institucionais e as funções eclesiásticas. Mas toda essa formalidade, toda essa organização, afinal de contas, isso é igreja? Ser igreja é isso? É precisar de toda essa formalidade toda? Eu queria te convidar você a abrir em Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler a palavra de Deus junto aqui sobre isso. E olha só o que fala, Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, pois por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, e nele também
vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nesse texto que nós lemos, aqui está 3 ilustrações que o apóstolo Paulo dá para a igreja. Igreja não é somente essa organização, é uma maneira de nos organizarmos. É a maneira como a Igreja Batista Nova de Jerusalém se organiza, tornando uma igreja, uma instituição formal. Mas a igreja ultrapassa isso. Eu estou lendo esse livro que eu recomendo, Cartas à Igreja, do pastor Francis Chan. Eu recomendo que você leia, é muito bom, e tem me questionado e tem me feito pensar muito a esse respeito. E aqui Paulo dá 3 ilustrações para o que é ser igreja. A primeira ilustração, ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. E ele extrapola isso, ele fala isso de maneiras diversas, em outras cartas também, quando ele diz que cada pessoa é um membro do corpo de Cristo. Quando ele fala, ele usa a ilustração de igreja como corpo de Cristo, ele está falando sobre direção, uma única direção. Ao dizer que nós somos membros, nós somos do corpo de Cristo, ele está mostrando que somos pessoas diferentes, mas que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito, estamos dentro de uma mesma estrutura do qual Cristo é o cabeça. Igreja não é um ajuntamento de pessoas iguais, um ajuntamento de pessoas que falam do mesmo jeito, cortam o cabelo igual, se vestem da mesma maneira. Se fosse assim, eu tinha que fazer parte da igreja daqueles que têm barba, por exemplo. A igreja não é um ajuntamento de pessoas que são iguais, mas é justamente o ajuntamento de pessoas diferentes, andando como um só corpo, exercendo como um só corpo, vivendo nesta terra como um só corpo. E como pessoas diferentes, com culturas diferentes, ideias diferentes, com histórias diferentes, podem andar junto e compor num só corpo, porque todos nós ouvimos o cabeça, e o cabeça da igreja é Cristo Jesus. Ele nos torna um só corpo. Umas pessoas vão exercer a função de braço, outros de perna, outro de joelho, outro de orelha, mas todos os membros do corpo são importantes para o perfeito funcionamento desse corpo. E eu e você, sendo diferentes, exercemos a função importante no corpo de Cristo. Para que o corpo funcione bem, todos os membros têm que participar. O coração não é mais importante que o estômago, ou que o nariz, ou que a mão, ou que a perna. Todos têm a sua participação e todos devem participar para o funcionamento perfeito desse corpo. Por isso que é importante que você entenda a organização, como funciona, para que você também participe e contribua, que você esteja conosco, que você esteja junto participando, porque você é parte deste corpo, o corpo de Cristo. E dentro desse corpo está a Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui em Rio das Ostras. Que, aliás, nessa primeira ata aqui, no primeiro estatuto, ela nasceu como primeira Igreja Batista em renovação espiritual de Rio das Ostras. Esse é o nome oficial até hoje, caso você não saiba. Mas quando Paulo coloca que somos um só corpo de Cristo, é andarmos em unidade, é andarmos em conformidade, compartilharmos um só objetivo, um só propósito, em que Cristo é o cabeça e que direciona a nossa vida. A segunda ilustração que Paulo dá sobre a igreja é a igreja como uma família. No versículo 19 que nós lemos aqui de Efésios capítulo 2, ele vai dizer como uma só família. Não somos mais forasteiros, estrangeiros, mas pertencemos à família de Deus. Quando nós nos chamamos um ao outro de irmãos e irmãs, não é à toa que estamos falando isso, é porque pertencemos a uma mesma família. E quando ele fala de família, ele está falando da relação entre nós, uns com os outros. Quando fala de corpo, igreja como corpo é a direção. Igreja como família é o relacionamento de um com o outro, o relacionamento entre nós. Família é isso, família é comunhão, é relacionamento. Família é suportar uns aos outros, não suportar de aturar aquele irmão chato, aquele primo inconveniente ou cunhado, não, mas família é suportar um ao outro, de ajudar, de suportar em amor, de levantar, de ajudar aquele que está em dificuldade. Família é amor, é união,
é estarmos juntos, é termos um relacionamento, é querermos nos relacionar como família. E a nossa igreja, nós valorizamos muito isso. Afinal de contas, junto com o nosso nome, Igreja Batista Nova Jerusalém, nós temos a frase, a igreja que vive o amor. E não é somente uma frase. De verdade, nós queremos viver isso. Nós queremos compartilhar não somente o amor de Cristo nesta terra, mas o amor uns com os outros, como uma família. Uma família quer relacionamento, quer comunhão, uma família se alegra junto, uma família se entristece junto, uma família quer ver o outro bem, o outro feliz, uma família quer se ajudar, viver em união, em comunidade. Esse é o nosso objetivo, compartilhar dos mesmos sonhos, dos mesmos propósitos e objetivos como uma família. Isso é ser igreja. E a terceira ilustração que Paulo dá aqui no versículo 21, ele coloca a igreja como o templo do Espírito Santo. A igreja, nós falamos sobre isso na aula do batismo com o Espírito Santo, você pode ver esse vídeo para entender um pouquinho melhor. A igreja, a ilustração de Paulo, ele não está colocando a igreja como um prédio formado por tijolos, mas uma igreja é formada por pedras vivas, discípulos de Jesus. Eu e você formamos as pedras que compõem o templo do Espírito Santo nesta terra. Igreja é deixar de ser eu e passar a ser nós. É junto formarmos o templo do Espírito Santo aqui neste lugar. Essa terceira ilustração que Paulo coloca, nos coloca como uma unidade, trazendo para Deus, trazendo a presença de Deus nesta terra através da nossa vida. É deixar de ser nós, é deixar de ser eu e passar a ser nós cumprindo uma função especial em Deus aqui nesta terra. Deus nos determinou a cumprir essa função e nos tornou corpo, membros desta igreja, para exercer a sua obra aqui nessa cidade e você faz parte disso. Quando a gente vê essa ilustração, igreja como corpo, igreja como família, igreja como templo do Espírito Santo, fica um pouco sem sentido chamar alguém, vamos na igreja? Vamos visitar a igreja? Aliás, o Francis Chan ele faz duas provocações nesse livro que são muito interessantes. Eu gostaria de compartilhar com você. A primeira é, ele coloca como se uma pessoa naufragou no barco e foi parar numa ilha deserta. E nessa ilha ele não tinha mais nada a não ser o Novo Testamento para ler, uma Bíblia com o Novo Testamento. E ele passou anos e anos lendo aquele Novo Testamento e ele ficou muito curioso, ele queria conhecer a igreja. Ele não conhecia nada antes, ele não conhecia o Evangelho, e o único contato que ele teve foi com esse Novo Testamento. E ele passou anos lendo aquele Novo Testamento, ele viu a igreja surgindo no livro de Atos, Paulo enviando cartas para as igrejas ao longo do Novo Testamento, ele viu cartas às igrejas no livro do Apocalipse, ele ficou curioso, ele queria conhecer a igreja. E a provocação nesse livro é, se ele sai dessa ilha, e ele vem parar aqui em Rio das Ostras, e ele pergunta para você, me leva à igreja, eu quero conhecer a igreja. E você leva ele à Igreja Batista Nova Jerusalém. Ao chegar na igreja, ao ver a nossa maneira de agir, ao ver a nossa maneira de tratarmos uns aos outros, a nossos cultos, será que ele vai conseguir reconhecer a Igreja Batista Nova Jerusalém como a igreja aqui expressada na Bíblia? Depende de mim e de você para que isso aconteça. Nós precisamos viver e ser igreja nesta terra, refletindo o que a Bíblia nos ensina sobre ser igreja, principalmente amando uns aos outros, suportando uns aos outros e crescendo juntos em amor e em relacionamento. A segunda provocação nesse livro, ele tenta imaginar o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro se encontrando no meio das suas viagens e eles falando sobre irem à igreja. E Pedro pergunta, poxa Paulo, eu não estou mais na minha igreja, eu quero ir lá visitar você na sua igreja em Corinto. E Paulo falou, não, mas eu não estou mais na igreja em Corinto não, a igreja em Corinto é muito ruim, está muito problema lá, agora eu estou na igreja em Éfeso, me visita lá na igreja em Éfeso. Não faz muito sentido. Ser igreja é ser parte do corpo de Cristo, é ser parte da família de Deus. Antigamente as pessoas valorizavam muito uma família, seu sobrenome, a família da qual pertenciam. E nós hoje fazemos parte de uma família,
Batista Nova Jerusalém, aqui em Rio das Ostras. Que você possa fazer parte dessa família também de maneira plena, participando de tudo que a gente tem para compartilhar. O Douglas Gonçalves, o pastor Douglas Gonçalves, ele coloca uma ilustração muito boa. Ele diz que igreja não é um local para a gente visitar, mas igreja é uma família para você pertencer. Igreja é uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo para o Espírito Santo. Isso é ser igreja. E aqui na nossa igreja aqui, nós adotamos um modelo, uma estratégia para tentar refletir isso da melhor maneira possível, viver da melhor forma possível o sentido de ser igreja. E esse modelo que nós adotamos são os pequenos grupos. Mas nós vamos falar sobre isso na próxima aula, sobre os pequenos grupos e como os pequenos grupos contribuem para que nós sejamos igreja de Deus aqui nessa cidade. Se você tenha curiosidade sobre a organização, sobre como tudo funciona na nossa igreja, você pode nos procurar, pode procurar os nossos pastores, que a gente vai ter o prazer de te mostrar, de te ensinar sobre tudo isso, e que você possa ser igreja junto conosco, junto comigo, e que juntos possamos exercer o papel do corpo de Cristo nessa cidade, da família de Deus que nós somos. Que o Senhor te abençoe. Graça e paz.